A proposta de plano e orçamento para 2026 não corresponde, essencialmente, à mudança propalada pelo PSD na campanha eleitoral e que foi reclamada, de certa maneira, pelos eleitores através do resultado eleitoral do dia 12 de outubro. E são vários os indicadores que nos levam a poder afirmar com certeza que este orçamento não significa, bem pelo contrário, essa mudança. Um deles é o de que a convergência e o diálogo são, para já, letra morta. Dois exemplos. A proposta de orçamento não foi apreciada pelo Conselho Municipal de Juventude, conforme determina o regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude. Não foram, que nós tenhamos conhecimento, porque não nos foi dado a conhecer, como deveria ter sido se tivesse sido, não foram apresentadas as linhas de orientação da política municipal para a juventude ao Conselho Municipal da Juventude e não foi emitido pelo Conselho Municipal da Juventude o parecer obrigatório à proposta aprovada pelo Executivo. Outro indicador de que a convergência e o diálogo propalados logo na noite das eleições continuam a ser letra morta, é de que a consulta prévia aos partidos da oposição persiste, como em mandatos anteriores, persiste uma encenação. A informação prestada continua a ser exígua, foram-nos fornecidos apenas mapas orçamentais sem informação programática sobre as linhas de orientação política. Ocorreu uma reunião conjunta com todas as forças políticas, que apesar de inédita nós podemos considerar útil, e eu participei nessa reunião na comitiva do Partido Socialista que compareceu e foi uma reunião profícua, apesar de posteriormente terem decorrido coisas que foram incoerentes com aquilo que ali tinha sido dito, mas sobre isso já falámos na última Assembleia Municipal. Mas a verdade é que essa reunião conjunta não substitui e não dispensa o contacto direto e indireto ao nível bilateral. Ademais, se tivermos em conta que esta maioria do PSD, na Câmara e na Assembleia Municipal, é relativa e precisa que as suas propostas sejam viabilizadas pelos partidos da oposição para que possam ser aprovadas. Depois, por outro lado, os contributos que o PS enviou caíram em saco roto. Não há uma única medida resultante de diálogo, se ele tivesse ocorrido, entre o PSD e o PS. A resposta à nossa missiva, em que enviámos um conjunto de contributos, chegou quando o orçamento já estava fechado e enviado aos vereadores. No mínimo, esta conduta tem que ser classificada, no mínimo, como uma desconsideração. Perdeu-se, portanto, a oportunidade para o diálogo e para a convergência prometida. Mudou o mandato, mudou a maioria, mantém-se o déficit de diálogo. Depois, por outro lado, o orçamento municipal adia o início do novo ciclo político para 2027. Os eleitores escolhem quem governa para 4 anos. E esperávamos todos, mesmo os mais céticos, que quem chegou numa manhã de nevoeiro, montado num cavalo branco, já tivesse 100 dias repletos de realizações e ainda mais previstas para o primeiro ano completo de exercício. Não é o caso. O orçamento mostra uma mera transição de poder entre Campo Largo e Rui Dias. 2026 é, infelizmente, o ano zero. E não foi isto que o Sr. Presidente prometeu na campanha. Prometeu mudança, muitas mudanças. E para justificar esta inércia, o argumento dos constrangimentos de tesouraria não colhe. Porque ou o Sr. Presidente não sabia que eles existiam quando apresentou o seu programa eleitoral, o que é grave, porque todos sabíamos que a Câmara tinha estes investimentos em curso e em que condições, todos, e se espera que um candidato, ainda para mais de um partido como o PSD, conheça aprofundadamente a realidade do município e da Câmara. Ou o Sr. Presidente sabia e, mesmo assim, fez 1001 promessas, que sabia não poder cumprir, o que agora assume, o que é tão ou mais grave,
porque isso significaria que tinha iludido os eleitores na campanha. A verdade é que verificamos inércia em várias áreas. Eu enumero alguns exemplos. Na área da cidadania, ainda não chegámos aos 100 dias de governação e já se cortou no orçamento participativo. 40%. Míseros 40 mil euros. A Câmara chora míseros 40 mil euros e diminui o orçamento participativo de 100 mil euros, que já era pouco, para 60 mil. Na educação e na ação social desaparecem verbas para apoio à construção de creches. No urbanismo, a requalificação das frentes Ria e do Caminho do Praião desapareceram. Praias fluviais, que até constavam do programa eleitoral do PSD e do PS, não constam. Investimento na reformulação do centro da cidade da Gafanha da Nazaré é reduzido a pó em 2026 e nos anos seguintes. Via complementar Aveiro-Ilhavo continua na gaveta. Continuará sem resposta o inferno que se vive na antiga Nacional e inferno esse a que acrescerá ainda a circulação de bugas, que o Sr. Presidente quer e bem pôr a circular entre os municípios, mas por onde? No ambiente não há qualquer indício de qualquer reforma de modernização no sistema de gestão de resíduos que potenciem a diminuição dos resíduos indiferenciados, que aumentem a separação e que modernizem o nosso sistema que está obsoleto, e os resultados estão aí. Há municípios a reduzir as tarifas de resíduos sólidos e nós todos os anos temos tido a discussão no Executivo Municipal sobre quem quer aumentar mais as tarifas de resíduos sólidos. Estou para ver se o PSD mantém, agora que está na maioria, a sua posição de contenção na redução da tarifa de resíduos sólidos para não castigar os municípios que não têm culpa nenhuma do falhanço da política ambiental deste município, que ao longo destes anos deixou cair na obsolescência o nosso sistema de gestão de resíduos sólidos, que ainda não diferencia, nem tem qualquer caminho percorrido para que venha a diferenciar no pagamento das tarifas de resíduos sólidos quem produz muito lixo de quem não produz nenhum ou pouco. Nada justifica esta inércia, senhoras e senhores. É possível fazer mais, muito mais, em simultâneo com os investimentos do PRR. As grandes opções do plano, descontados os investimentos PRR, ascendem, em 2026, a 23 milhões de euros. O último executivo que o PSD governou, que o PSD liderou, tinha grandes opções do plano na ordem de 13 milhões de euros. E mesmo assim, os nossos amigos do PSD gabarão as concretizações que as maiorias PSD fizeram nesses mandatos com míseros 13 milhões de euros de grandes opções do plano, comparadas com estes 23 milhões de euros de grandes opções do plano, descontados os investimentos PRR, porque há mais vida para além do PRR na Câmara e estávamos à espera de ver mais do que uma mera transição de poder entre Campo Largo e Rui Dias neste orçamento. E a verdade é que, havendo mais vida para além do PRR, o PS indicou prioridades que julgamos deviam ser assumidas e correspondem às principais preocupações das pessoas: habitação, saúde e educação. Na habitação, defendemos já muito e esperávamos mudanças, defendemos já muito a revisão da estratégia local de habitação para que ela sirva para mais do que habitação social. É urgente o recurso a todos os instrumentos, tanto financeiros como no que diz respeito à forma como a Câmara funciona, para garantir o acesso generalizado às classes médias à habitação digna a preços comportáveis. Não vislumbramos nesta proposta medidas concretas a esse respeito. Na educação, propusemos a oferta de manuais de apoio a todos os alunos de todos os ciclos de ensino.
porque esta medida alivia o orçamento de todas as famílias, para além do apoio às famílias carenciadas. Nós entendemos que este apoio deve ser estendido a todas as famílias, porque apoia a diminuição dos seus gastos com educação e consideramos que isso é essencial. Consideramos que é essencial que a Câmara dê um contributo na diminuição das despesas familiares com a educação das nossas crianças. Há quem diga que as famílias que não têm escalão A e B não precisam da oferta de manuais, não precisam do apoio da Câmara. Nós consideramos que a generalidade das famílias de Ilhavo não é rica, que veria com bons olhos, que aceitaria de bom grado este apoio, porque se não tem escalão, não quer dizer que seja rico. E se na Assembleia Municipal já verificámos a insensibilidade social do PSD de considerar que quem tem uma casa é rico, a este nível, quem não tem escalão A nem escalão B é rico e não precisa da Câmara para nada. Nós entendemos que não, entendemos que precisa, entendemos que é uma medida essencial e que garante educação tendencialmente gratuita, um princípio constitucional, de qualidade para todos. E, por outro lado, há quem diga que estes manuais são material acessório, porque o Ministério da Educação não o considera essencial. Nós defendemos, para os estudantes de Ilhavo, uma educação para lá dos recursos mínimos. E pensávamos que o PSD, que tanto propagandeou na campanha, também queria níveis superiores de educação para as nossas crianças. No que diz respeito à saúde, propusemos a criação de um gabinete de medicina dentária nos centros de saúde, porque consideramos que a desigualdade no acesso a cuidados de saúde dentária é evidente em todo o país e Ilhavo não é exceção. Não é preciso um pretenso projeto piloto para descobrir o que todos já sabem. A criação do Gabinete de Medicina Dentária nos centros de saúde, de acesso universal, gratuito, mediante encaminhamento pelo médico de família, é uma solução implementada em muitos municípios que garante igualdade de acesso à saúde pública e universal, de qualidade para todos, numa área médica altamente deficitária, ao invés de transferirmos recursos municipais para privados, como defende o PSD com o cheque dentista. Estas são algumas das propostas que colocavam a Câmara ao serviço do reforço da coesão social. Foram ignoradas pelo PSD, que optou por vincar divergências ao invés de construir as prometidas convergências. Este não é, portanto, um orçamento que mereça a mínima adesão do Partido Socialista. Muito obrigado.